Novamente, boa noite a todos, né? Então, hoje a continuação, né, em relação aos requisitos para tornar o pedido apto, né, para que haja procedibilidade na ação, né? Lembrando que processo é o conjunto de atos que me levará a uma sentença, e este conjunto de atos, né, que me levará a uma sentença, sendo ele ou processo, ele se inicia com a petição inicial ou petição exordial. Essa petição inicial ou petição exordial, esta petição inicial ou exordial, ela é o pedido constitucional para o Estado juiz, para quem vai dizer o direito, né? Para a jurisdição que dirá o meu direito. Então eu faço um pedido para o juiz, né? Este pedido que eu faço para o juiz, para o Estado juiz, ele deve conter alguns requisitos. Mas antes desses requisitos, deve preencher as 3 condições da ação. Vocês acham que eu vou repetir, né? Falei demais, não vou repetir não. Mas as 3 condições da ação, nós devemos saber elas sempre, né? Se não conseguiu aí ainda, tem que decorar as condições da ação, que vale para tudo. As condições da ação quais são? Possibilidade, legitimidade, interesse de agir. Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade da parte, interesse de agir, são as condições da ação que tem que estar contidas neste pedido, as condições da ação. Número 1. Passadas as condições da ação, eu vou verificar uma lógica, né? A adequação da natureza da causa, a competência, o valor da ação, né? Nós falamos tudo isso ontem. Falamos da questão do despacho saneador, e é no despacho saneador que é resolvido todas as questões, né? Questões também referentes à técnica, né, do recolhimento de custas e outras técnicas mais, né? E etc e tal, nós falamos tudo na aula de ontem. Só que olha só, aí pronto, né? Verificamos que a petição inicial, a exordial petitória, né? Exordial do início, do começo, o pedido inicial, né? Ele, endereçado ao Estado juiz, tem que preencher estes requisitos. E estando preenchidos esses requisitos, o juiz começa a fazer uma análise, começa a fazer uma leitura da petição. E é nesta análise, nesta leitura da petição, que aí, né? Aí vamos agora aos requisitos da petição. O que deve conter nessa petição e o que não deve conter, né? Para que ela seja aceita, para que haja procedibilidade, para que haja uma aptidão, estando apta ao proceder. O que deve conter nela, né? Primeira coisa, né? A petição inicial, primeiro eu vou falar o que é, né? A petição inicial é ato formal, obedece uma forma prescrita em lei. Então a petição inicial é ato formal, obedece uma forma prescrita em lei. Prescrita em lei, está na lei a forma de se fazer a petição. Lembra que eu falei ontem dos livros de modelos de peça? Era uma, ainda é ainda, né? Não é não, mas era. Hoje são kits, né, de petição que se vendem na internet, vende no Google, né? Alguns advogados mais antigos vendem esses kits de petição previdenciária, kits de petições civis, criminais, né? Eu sou contra, principalmente quem não sabe, né? Aí fala assim, professor, mas não é para quem não sabe? Aí você nunca vai saber, porque você está sempre copiando um modelo pré-existente. Então eu sou a favor de que você domine a técnica de se elaborar uma petição. E para qualquer petição que você dominar essa técnica, você vai saber fazer. Você vai se dar bem, né? Você vai tirar de letra, concurso público, OAB, tudo, porque você domina a técnica. Você não está restrito a um conteúdo formatado em petições pré-existentes. Você não está restrito a isso, né? Então, nós vamos aprender que a petição inicial é um ato formal que decorre de lei. Qual a lei? Código de Processo Civil. Aonde está essa lei? No processo civil. E esse processo civil, qual é o artigo que fala deste ato formal? Artigo 319. Trouxe aqui o código conforme prometido, né? Nós vamos depois dar uma analisada em alguns requisitos que estão ali na lei. Se é um ato formado que sai prescrito em lei, né? Escrito em língua pátria, vernáculo português, né? Com os requisitos previstos no artigo 319 do CPC. Aí vai ver aqui, são eles. E aí, né? A minha pauta aqui, né? Me fala de vários requisitos, A, B, C, D, né, e etc e tal. Aí eu tenho aqui um esqueminha para me seguir e nós
conversarmos sobre isso, tá? Vou seguir esse esquema aqui, tá? Vou falando de título por título, explicando um por um, e depois eu vou para a lei, o 319. Aí eu vou mostrar na lei como é que funciona. Aí vocês vão falar assim: professor, se eu pego uma petição de divórcio que já vem pronto, com tudo bonitinho lá, não é mais fácil? Às vezes até é, né? Mas aí você não vai aprender a peticionar nunca, porque você vai estar ali se enquadrando num esquema pré-existente. Com o que eu vou passar aqui, ó, vou de novo, ó. Petição inicial é um ato formal. Petição inicial o que é uma petição inicial? É um ato formal, escrito em língua pátria, com requisitos previstos no artigo 319. Então a aula hoje é sobre estes requisitos do 319. E o número 1, vamos lá. O primeiro requisito, a primeira coisa que eu devo saber é a quem é dirigido o meu pedido, a petição, a quem é dirigida a petição. Esse é o número 1, esse é o primeiro requisito. Anotaram? Primeiro requisito? Anotaram na mente? Anotaram no papel? O primeiro requisito é a quem é dirigido. Não importa o pedido civil, administrativo, tributário, criminal, não importa a competência, não importa. Eu vou me dirigir ao Estado juiz competente. Se eu for na prefeitura da minha cidade, olha o que eu vou falar aqui agora, né? E isso aí é difícil achar nos modelinhos, né? Se eu for na prefeitura da minha cidade fazer um recurso de trânsito, porque eu tomei uma multa, eu acho que eu não deveria ter sido multado, né? E eu quero fazer um recurso. Aí eu fico pensando, para quem eu devo recorrer? Qual é a autoridade? A pergunta é: qual é a autoridade a quem é dirigida a petição? Anotaram? Número 1, a quem é dirigida a petição. Vamos lá, agora a fórmula, que não é uma fórmula, né? Eu vou começar pelo mais fácil, depois eu vou para o mais difícil, que é esse da multa de trânsito, né? O mais fácil: eu quero fazer o divórcio do meu cliente, né? Do meu cliente ou da minha cliente, eu quero dirigir o pedido ao juiz da vara civil. É só isso. Então eu coloco lá no cabeçalho da minha petição inicial, né, da minha exordial petitória civil, da minha petição inicial de direito civil. Se é um problema de direito civil, para o juiz civil, para o juiz de direito de família, um divórcio, então, como que eu faço o pedido? Né? Eu inicio: ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito civil. Ou boto só: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito civil. Eu estou direcionando a um juiz de direito civil, né? Mas aí eu tenho que identificar qual é a comarca, né? Vocês que são de outros estados, comarca. Quem é aqui do Distrito Federal, região administrativa é o termo. Região administrativa para o Distrito Federal, comarca para o restante do país, né? Comarca de São Paulo, comarca de São Carlos, comarca de Ribeirão Preto, comarca de Araraquara, Marília, comarca de Rio de Janeiro, comarca de Niterói, comarca de Minas Gerais seria o que? Minas, Belo Horizonte, né? Não é Minas, é Belo Horizonte. Estado de Minas Gerais, comarca de Minas Gerais e estado de Belo Horizonte. Vamos a um outro exemplo prático. Vamos pegar São Paulo, fica mais fácil, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né, de família, separação de uma da comarca de São Paulo, do estado de São Paulo. Entenderam? Endereço ao juiz de direito de família, né, civil de família, e digo que é o juiz de direito civil de família da comarca de São Paulo, capital, estado de São Paulo. Compreenderam? Fácil isso, né? Então, a quem é dirigido? No recurso de trânsito da minha cidade, aqui, né, eu faria assim, ó: ao ilustríssimo senhor delegado de polícia de trânsito, né, ou ao ilustríssimo senhor agente de trânsito, ilustríssimo senhor agente de trânsito, posso botar excelentíssimo senhor agente de trânsito, excelentíssimo senhor julgador, né, da Junta Administrativa de Recursos e Infrações, a JARE,
Esse é um termo comum no trânsito, JARI, né? Para quem é do trânsito, para quem conhece, né? A JARI é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Então, como é que eu faço pedido? Pessoal, lembrando que o tema agora, nesse momento, né, é requisitos do artigo 319, requisitos da petição inicial. Este é o tema. Número 1, subtema, dividindo, classificando, para que nós possamos aí falar de um por um. Primeiro, número 1, para que eu possa fazer a minha petição inicial. Número 1, a quem é dirigida a petição. Essa aula de hoje elimina todos os formulários pré-existentes, modelinho, conjunto de modelo de ações e dá uma base segura para qualquer tipo de petição, civil, criminal, trabalhista, administrativo, tributário, né? Quem compreender, quem entender, quem assimilar esse conteúdo não vai ter dificuldades, não vai. A dificuldade vai ser só, né, a questão da experiência no assunto, né? Às vezes identificar um problema criminal ou identificar um problema civil depende de experiência, né? Mas saber fazer, vocês vão saber fazer, né? Então, número 1, a quem é dirigido. E aí, no caso, vou mudar o exemplo, né? O cliente chega no meu escritório e fala: olha, eu trabalhei para fulano de tal e ele não me pagava férias, eu trabalhei lá 3 anos. Na hora de sair eu me desentendi com ele não quis pagar minhas férias, não pagou o abono de férias, não pagou a minha rescisão, eu cheguei a fazer algumas horas extras que eu nunca recebi, né? E ele me mandou embora, disse que ia pagar em 10 dias, passou 10, passou 11, passou 12, né? Já estou aqui com 2 meses e não consigo receber. E aí, doutor, como é que faz? Como é que eu faço? Faço o pedido, coloco a narrativa, junto as provas, né? E etc e tal, como nós já vimos, né? Verifico se preenche as condições da ação, interesse de agir, legitimidade e possibilidade e continuo. Número 1, a quem é dirigida este pedido? Este pedido é dirigido ao excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, ao excelentíssimo senhor doutor juiz trabalhista, né? Da comarca de São Paulo, do estado de São Paulo. Ponto. Se for São Paulo. Se for Minas, se for Belo Horizonte, da comarca de Belo Horizonte do estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, excelentíssimo senhor doutor juiz trabalhista da comarca de São Paulo, do estado de São Paulo. Falei Minas, né? Da comarca de Belo Horizonte, do estado de Belo Horizonte. Isso, só isso, a quem é dirigido o número 1, respondido essa questão. Tá, só tem um detalhezinho aí, pessoal, tá? Que eu não falei, vocês não falaram. Boa noite, Brenda. Eu não falei, vocês não falaram, né? Mas aí, em respeito às mulheres que estão aqui, né, nos assistindo. Professor, você falou o excelentíssimo senhor doutor, você não falou, e as doutoras? Como é que fica nessa história? Pessoal, né? Aí tem essa... Esquece a política, tá? Esse negócio de todos não existe. Isso aí é ignorância, né, jurídica, ignorância no vernáculo, é desrespeito ao vernáculo português, né? Isso é um desrespeito à língua, né? Você pode colocar, se você conhecer a comarca, você pode colocar direto. Eu sei que é uma juíza do trabalho. Excelentíssima senhora doutora juíza do trabalho. Pronto, você coloca direto. Aqui, por exemplo, em Planaltina, Distrito Federal, eu sei, por exemplo, que quando cai na primeira vara criminal, eu sei que quando cai é um juiz. E eu sei que quando cai na segunda é uma juíza. Então eu já faço direto, excelentíssima senhora doutora, porque eu já conheço, né? Eu já conheço. Quando é para a primeira vara, excelentíssimo senhor doutor juiz, né? Porque eu já conheço. Agora, quando nós não conhecemos, nós não sabemos, aí, pessoal, as regras, né, do nosso vernáculo português, da língua portuguesa, são claras, né? Excelentíssimo, aí parênteses, eu coloco A, excelentíssima, né? Ou, se você achar melhor, excelentíssimo senhor doutor, né? E ou doutora juíza de direito, né? Aí quando cair na vara e você identificar, aí você começa a passar, utilizar a terminologia adequada para essa questão, tá? Só para ressaltar essa questão aí, né? Porque se fala muito disso. Na minha opinião, é importante sim, mas, né, temos que respeitar as regras são essas, não tem ideologia, né, por trás disso. Tranquilo? Respondida essa questão, vamos adiante. Primeiro requisito falado, como endereçar, e já está endereçado. Para o recurso administrativo, vou fazer um pedido para o prefeito da cidade, ao excelentíssimo senhor doutor, né, prefeito da cidade de Araraquara, do estado de São Paulo.
É um pedido, tá? A quem é dirigida a petição, é isso. Tranquilo, pessoal? Número 2, olha só. Depois que eu faço o endereçamento correto, né? Aí antigamente se saltavam 15 linhas. Por que 15 linhas se saltava na petição antigamente? Vocês vão fazer isso na OAB e em concurso público também vão fazer isso, né? Mas isso praticamente deixa de existir com a digitalização, porque esse espaço do endereçamento do juiz para a qualificação das partes, que é o segundo passo agora, nome do segundo passo, qualificação das partes, anotem aí, qualificação das partes. O que vai nessa qualificação? Nome completo, se possível, tá, pessoal? Prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu. Domicílio e residência é matéria de introdução de estudo de direito 1, né? Mas eu posso aqui depois ressaltar como é que funciona isso na prática, né? Então, a qualificação das partes é um dado fundamental, essencial, não é? Que pode causar inépcia da inicial. Eu processar o José de tal, sem endereço, sem CEP, sem nada, né? Que não consegue identificar, pode causar inépcia da inicial. Olha só, preenche as condições da ação: legitimidade, possibilidade, interesse de agir, possibilidade, legitimidade, interesse de agir. Preenche. Mas eu não identifico a pessoa, não sei quem que é. O oficial de justiça não vai conseguir localizar o réu, o requerido, né? O outro lado da demanda não vai ser localizado. E aí vai trazer uma inépcia inicial. A princípio o juiz não indefere logo de prompto, né? Ele olha e indefere. Não, o juiz manda emendar a inicial. Nós falamos isso ontem, né? Emende a inicial, né? Para que fique claro quem é a parte contrária, o réu, o requerido, né? O juiz pede isso, o juiz manda fazer essa emenda inicial. Então, número 2, pessoal, qualificação, vou anotar aqui, ó, qualificação das partes, né? Então, primeiro, juiz é tribunal a quem é dirigido. Segundo, qualificação das partes. Entre direcionar o pedido para o juiz, né, e a qualificação das partes, tem um espaço que é o que eu estava falando. Esse espaço era de 15 linhas, que hoje, pessoal, se eu deixar sem espaço nenhum, uma linha, está correto. Porque com a utilização, com a digitalização, né, dos processos, uma lei de 2011, nós estamos em 2023, com a digitalização, esse espaço ele perde a função. Esse espaço ele perde a função. Esse espaço ele perde perde a função. A função. Qual é a função desse espaço? Era despachar no espaço. É carimbar, por exemplo, a minha petição era antigamente escrita e impressa em um papel. Então eu tinha a minha petição e eu tinha uma cópia, certo? Aí eu deixava a minha petição com os documentos lá no fórum e ficava, toma aí, ó, pega aí, por favor. Aí pegou. Aí, né, a pessoa do distribuidor bate uma máquina lá, um carimbo, aí vinha um carimbo aqui que ia para a vara e um outro carimbo aqui que equivale a um recibo com data, hora e local, né? Vinha um carimbo aqui, né, nessa parte em branco. Então, ó, aqui, endereçamento, eita, qualificação, olha só, esse espaço aqui, ó, aqui em cima, aqui em cima, qualificação, aqui em cima, endereçamento para o juiz, né, ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, aqui a qualificação das partes, aqui no meio é que vinha o carimbo de recibo, que vinha o carimbo, né, um despacho do juiz era feito aqui, né, junte-se, autue-se, né, traga com urgência, manifeste-se o Ministério Público, são os despachos que são dados nessa folha aqui para agilizar o expediente forense. É isso, para isso que serve. Servia, porque agora não tem mais a folha. Quando o processo não é feito mais assim, né, e 1% dos processos são feitos assim, agora é tudo digital, então não tem mais esse espaço, porque não se faz mais despacho nesse espaço, né? O despacho agora ele vem separado, né? O juiz analisa a petição e faz um despacho separado, não faz nesse espaço mais, tá? É interessante isso que eu estou falando, é uma questão prática, é uma questão de prática forense. A aula aqui não é de prática forense, é de teoria geral do processo, mas eu gosto de explicar tudo para que vocês não tenham dúvida, né? Então, primeira coisa, número 1, a quem é dirigida a petição. Número 2,
qualificação das partes. Na qualificação é importante ter nome, prenome, estado civil, casado, solteiro, amaziado, tico-tico no fubá, enrolado, né? É importante colocar essa questão, principalmente se for uma questão que envolve, né, separação, divórcio, etc e tal, né? Profissão, colocar a profissão, domicílio, né, do autor e domicílio do réu. E o domicílio, doutores e doutores, não esqueçam de colocar o CEP, porque você deixa de colocar achando que está tudo bem, na hora de fazer o cadastro lá no sistema digital, o sistema pede CEP. E aí você atrasa a sua vida se você não colocar. E quando você coloca, você copia da sua petição, né, na hora de fazer o cadastro, ou para o CEP, copia, agiliza o expediente. Então, tema da aula de hoje, requisitos da petição inicial. Número 1, a quem é dirigida a petição. Número 2, qualificação das partes. Número 3, vamos lá, fatos, eu estou anotando aqui também, fatos, número 3, fatos e fundamentos jurídicos do pedido, né? E esses fatos e fundamentos, olha só, não é fatos ou fundamentos, é fatos e fundamentos, que são duas coisas distintas. O que são os fatos? É a história, é a narrativa. A narrativa e a história são os fatos. Houve um acidente de trânsito, né? Onde eu vinha dirigindo o meu veículo, né, lentamente, cumprindo as normas de trânsito, sou habilitado, meu carro licenciado, né, com tudo em dia, né, e eu vinha lentamente e freiei, né, de forma lenta, gradual, né, meu carro é sinalizado, as lâmpadas funcionam, mas o de trás, né, que teria condições de parar, não parou, abarroou a traseira do meu veículo, causando danos, e eu quero ressarcimento de danos, né, do meu veículo por conta desse acidente de trânsito. Como é que é o nome disso? Fatos, é a narrativa dos fatos. Mas, por que fatos e fundamentos? Porque os fundamentos são diferentes dos fatos, mas os fundamentos, eles requerem uma lógica do pedir, chamado causa de pedir. Causa de pedir. Anota aí, causa de pedir. A causa de pedir é a lógica. Por que eu posso pedir? Porque eu freiei lentamente, porque eu respeitei a sinalização de trânsito, porque eu vinha dirigindo de forma tranquila, lenta, gradual, né? Fiz a frenagem de forma adequada. Então, por isso, eu tenho direito a pedir, porque se eu freasse bruscamente, não dando tempo para que o outro, né, também freasse, pegasse de surpresa o outro, aí eu já não teria causa para pedir, eu já não teria um motivo para pedir, entendem? Tem uma lógica ou não tem uma lógica, né? E aí eu digo que tem uma lógica. Então, os fatos é que ocorreu o acidente, a causa de pedir é o motivo que me leva a pedir em decorrência do acidente, né? Não é um simples acidente, houve um acidente e eu tenho motivo para pedir o ressarcimento, né? É isso. Os fundamentos seriam os fundamentos legais? Então é isso que eu estou explicando, né? Não é os fundamentos legais, é uma lógica do pedir. A causa de pedir é uma lógica do pedir. Isso é comum confundir, né? Muitos anos eu passei entendendo, né? Já depois de formado, já depois de ter passado na OAB, já advogando, eu achava isso, que os fatos eram uma história e que os fundamentos eram fundamentos legais. E aí eu copiava a legislação, né? 186, né? Quem causa dano tem que ser obrigado a reparar. 156 do crime penal, né? A questão da prova, tudo isso, né? Então eu juntava questões de legislação, doutrina e jurisprudência, mas não é isso. Fatos é a história, a narrativa pura e simples. E os fundamentos jurídicos, né, de fundação, de base, a base jurídica, a base que fundamenta os fatos é uma lógica, ainda que jurídica, ainda que em a ver com a legislação, com a doutrina, em a ver com o entendimento jurisprudencial, mas é uma lógica que me dá um direito, mas é uma lógica, não é a cópia da legislação, nem da doutrina, nem da jurisprudência. Como é que eu posso dizer isso? Eu não posso dizer que os fundamentos jurídicos do meu pedido é a legislação. Posso dizer? Até posso, mas não é isso.
que se fala quando se fala de causa de pedir, né? Não é isso quando se fala de causa de pedir, porque a causa de pedir, né, ela tem uma lógica, porque pode dos fatos não decorrer uma lógica. Eu vinha dirigindo, eu estou habilitado, meu carro ele está com a licença em dia, o IPVA em dia, a minha habilitação está em dia, eu vinha dirigindo na praia. Eu fui na praia de Ipanema, não, né? Ipanema. Copacabana, qual é a praia que dá para ver o mar assim mais próximo? Copacabana dá para ver, na Barra, lembrei, foi na Barra. Não, foi ali na Avenida Brasil, foi Copacabana, né? E aí já sabe, né? Aí aquelas meninas passam na praia e a gente fica observando e bate o carro. Vocês entendem? Eu não tenho como requerer isso na justiça, né? Alegar que eu tenho uma licença, que eu tenho habilitação, que eu estou em dia, né? Mas eu não freiei adequadamente quando deveria frear e aí bati o carro por conta de uma distração. Eu estou falando isso porque o dia que eu estive lá aconteceu isso, mas não era eu que estava dirigindo, não, era o colega, né? E aí o que aconteceu? Né? Teve esse problema. E aí, como é que briga na justiça? Então, não existe uma lógica, um fundamento jurídico que me ampare no meu pedido. A causa de pedir não me ampara o pedido, não me dá direito a pedir. Ah, professor, mas e se você falar que você teve um problema ali? Entendeu? Não vai dar certo, né? Por conta de velocidade, por conta de uma análise da questão toda, você verifica que é melhor descer e fazer um acordo, né? Na hora. Fala, não, vou pagar, vamos resolver isso amigavelmente, dar um cartão, conversa, né? Ainda bem que não foi grave, né? Só deslocou o para-choque aí, que foi resolvido de uma forma bem barata, né? Mas se vai para o judiciário, a causa de pedir, o fundamento jurídico, não é colocar uma legislação, quem causa dano tem que reparar, não é isso, né? Que houve um motivo, né? Houve uma lesão do meu direito e eu tenho que ser reparado por conta dos fatos. Então, fatos e fundamentos jurídicos do pedido, que tem a ver com a causa de pedir e ponto final, esta é a questão. Tranquilo? Beleza, né? Tá, então vamos lá. Então eu falei do 3, né? Tá, depois eu vou voltar nesse item, porque eu quero falar sobre causa de pedir remota e causa de pedir próxima e causa de pedir remota, né? A causa de pedir mais próxima e a remota. Eu vou falar disso depois, tá? Vou falar agora, né? Então a causa de pedir próxima, né? Vou dividir essa causa de pedir, esses fundamentos jurídicos. A causa de pedir próxima, a principal, o pedido principal na petição, quando eu faço o pedido, lá no pedido, eu queria falar depois por isso, porque não é agora, né? Mas quando for lá no pedido, na hora que eu pedir, o que eu estou pedindo aqui? Qual é a causa de pedir próxima? A causa de pedir próxima é o ressarcimento do dano. E a remota são os outros requerimentos que vêm depois da principal. Quais são os outros requerimentos? Né? Então, primeiro, né? A próxima, requeiro seja ressarcido no dano do acidente de veículos, né? Causa de pedir próxima. Causas remotas, né? Depois dessa, que tem a ver com essa, mas não é a principal. Aí vem, requer a citação do réu para que conteste, apresentando suas razões, né? De fato e fundamentos do pedido, se tiver, né? Que apresente provas, requer a aceitação de provas testemunhais, documentais, periciais, requer assistência judiciária gratuita, atribui a causa valor X. Então, são as causas de pedir remota, né? Distante da principal, né? Então, causa de pedir próxima é o pedido principal, remotas são os pedidos acessórios lá na parte do pedir, que não é agora. Por isso que eu não ia falar agora, mas já está explicado. Então, reprisando, requisitos da petição inicial é o tema da aula. Número 1, a quem é dirigida a petição. Número 2, qualificação das partes. Número 3, estamos tratando agora dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, que não se confunde com legislação, doutrina e jurisprudência. Esses fatos e fundamentos jurídicos do pedido é a causa de pedir, é a lógica da petição.
Eu peço porque eu acredito que eu tenho direito baseado nesta lógica. Eu vinha dirigindo, né, e freiei de forma adequada, respeitando a legislação e etc e tal, moderada, mas mesmo assim, né, tive aí esse dano causado com a batida, né, no fundo do meu veículo. Eu quero ressarcimento. Então essa é a lógica, esse é o fundamento jurídico do meu pedido, é a causa de pedir. Tranquilo? Ok? Ponto para essa questão. Número 4, ou letra D, né? Como queiram. Aí vem, olha só, eu enderecei para o Estado juiz, fiz a qualificação do autor, fiz a qualificação do réu, João Pereira contra Maria da Silva, né? Em uma ação de ressarcimento de danos, endereçado lá em cima ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito civil, né, da comarca de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Endereçamento, qualificação das partes. Aí vem dos fatos e dos fundamentos. Tem advogado ou defensor que gosta de fazer isso aí, dos fatos e dos fundamentos, e faz uma lógica só, faz uma narrativa e já monta a lógica dentro da própria narrativa. Tem advogado que faz isso, dos fatos e dos fundamentos. Mas tem advogado, caiu minha tela aqui, né? Eu vou continuar falando e vou ativar a tela. Mas tem advogado que não. Tem advogado que prefere fazer separado essa questão. Tá sem imagem, tá voltando a imagem. Eu vou falando, mas vai voltar a imagem já já. A imagem é bom que dá uma interatividade, né? Pronto, voltou. Então, olha só. Então, tem advogado que faz dos fatos e dos fundamentos junto, né? E ele conta a história e vem montando uma lógica, dizendo por que pode pedir, né? Que é a causa do pedir. Mas tem advogado que não, né? Que entende que quer fazer separado. Então, ele bota dos fatos, aí conta só a história. Aí dos fundamentos, ele separa, dos fundamentos, né? Aí quando chega nos fundamentos separado, né? Aí ele vem explicando o porquê que tem direito. Aí ele mostra um laudo, a velocidade do veículo, ele apresenta uma documentação, provas, diz que o documento está em dia, que a habilitação está em dia, né? Ele não vai dizer assim, onde já se viu que a pessoa não viu e bateu no meu carro. Ele não vai fazer isso jamais. Ele não conversa com o juiz, né? Porque agora não é essa hora de conversar, agora é hora de montar uma lógica, né? De acordo com a distância, né, de um veículo para o outro, a velocidade que se encontrava na via. Esse é o fundamento jurídico do pedido, entendem? Que levará ao pedido. Então é isso, a questão dos fatos e dos fundamentos, né? Eu particularmente acho mais interessante, mais fácil fazer junto. Você vem contando a história e vem apresentando uma lógica dentro da própria história, né? Então, endereçamento ao juiz, qualificação das partes, autor e réu, né? E logo em seguida, fatos e fundamentos jurídicos, né? Que chama-se causa de pedir. E por último, né? Número 4, anotem aí, pedido, anotem aí, pedido. Aí o pessoal bota assim, do pedido, né? Do pedido, do pedir, né? Ou somente pedido, né? Como pedir e o que pedir. Aí volta a questão que eu disse que eu não ia falar e acabei falando, mas agora eu repito, né? A causa de pedir está lá junto com os fatos, está lá junto com os fundamentos, a causa de pedir. Agora, o pedido não se confunde com causa de pedir. Doutores e doutores, causa é o motivo. O que causou o meu pedido? O que causou o que eu vou pedir? Causa de pedir, certo? O que causou o que eu vou pedir? Causa de pedir. Agora, no pedido, eu já falei tudo. Eu já pedi, já mostrei quem é o juiz, já qualifiquei as partes, já contei os fatos, que é a narrativa, já disse qual é a lógica, os fundamentos jurídicos do pedido. Agora eu estou no pedido pura e simplesmente. Qual é o pedido principal? Letra A, o número 1. Ante todo exposto, data máxima vênia, né? Vem respeitosamente a Vossa Excelência requerer, né, seja ressarcido do dano material. Esse é o número 1, ou letra A. Esse é o pedido próximo, é o pedido próximo, é o pedido principal. Esse é o pedido próximo ou o pedido principal. Pedido próximo, pedido principal. O pedido remoto, lembra controle remoto?
O controle remoto não é para acionar o que está distante, então o pedido remoto é o distante. Então o principal é o ressarcimento de dano de veículos. O remoto após recebida, autuada, né, o processo, verificar as condições da ação e a procedibilidade na aptidão dessa peça processual, requeiro seja citada a parte contrária. Eu bato aqui e cai a live. Né? Seja citado a parte contrária. Então, um pedido remoto, citação da parte contrária. Né? Número 2, que Vossa Excelência aceite todas as provas moralmente aceitas e idoneamente aceitas do ponto de vista legal, né? Faço o requerimento das provas. Que sejam ouvidas testemunhas que estavam presentes ao local, aí eu coloco os nomes das testemunhas, já indico um rol de testemunhas, né? E aí vou fazendo o meu pedido remoto. Principal, pedido próximo é o principal, pedido remoto são os requerimentos que vêm após. Tranquilo? Pedido subsidiário entra em pedido remoto? Beleza, maravilha, exatamente isso aí. Eu posso usar esse termo de pedido subsidiário. Eu entendi que é diferente, tá? Não é esses que eu estou falando que são mais técnicos. Citação, né? Juntada de testemunhas, juntada de provas, juntada de laudo. Eu estou entendendo, um pedido subsidiário, ele é semelhante ao principal, mas ele não é principal. O subsidiário é como se fosse um pedido alternativo, né? É como se fosse um outro pedido dentro do principal. Eu entendi essa questão, mas ele entra no remoto mesmo, porque ele não é o principal. Eu tenho que deixar claro para Vossa Excelência, para o Estado juiz, que, né, o meu pedido eu quero ser ressarcido em danos. Caso eu não seja ressarcido subsidiariamente, né, me interessa tal questão, assim, sabe que cada caso é um caso, né? Pode envolver ou não. Caso o juiz não entenda pelo pedido principal, boa, essa frase é muito utilizada, né? Por favor, repete o quarto, não deu para entender, vou repetir. Também não entendi o quarto. Ah, tá, não, o quarto, para entender o quarto eu vou ter que falar tudo de novo. Aí vocês vão ficar bravos comigo, vocês já me falaram isso várias vezes, né? Mas eu gosto disso, eu tenho isso como elogio, né? A pessoa fala, professor, você repete 10 vezes a matéria, mas eu gosto porque facilita. Mas é isso, é por conta do método, tá? Quando eu estudei metodologia, a primeira aula de metodologia, a professora, muito boa ela, né? Ela falou assim, por que vocês estão aqui? Aí eu falei, porque eu preciso do certificado, né? Do diploma. Ela falou, você vai mudar esse seu conceito no final do curso. Não é por isso não. Vocês estão aqui porque vocês precisam aprender da aula, né? E precisam aprender métodos, a divisão, a classificação. Você vai dar aula de processo, você não vai falar de 1000 artigos. Então você não consegue. Você vai ficar 5 anos falando disso. Tá muito ruim o som? Porque está picotando, né? Eu posso dar aquela atualizada, né? Para atualizar aí o sistema. Eu falo muito rápido também, eu posso falar de uma forma mais lenta, menos, né? Para ficar compreensível. Vou tentar, se não der, nós atualizamos, tá? Então vamos lá, olha só. Então, tema da aula de hoje: requisitos da petição inicial, da petição exordial, né? Que é o pedido para o Estado juiz. Então é a aula de hoje, é o tema. Quais são os requisitos superados as condições da ação? Superados, né, digo eu, passou nas condições, as 3 estão ok, né? Requisito número 1, a quem é dirigida a petição, já falamos, ao juiz, né, ao excelentíssimo senhor doutor juiz da comarca tal, do estado tal, né? Número 2, qualificação das partes, autor com todos os dados e réu com todos os dados, né? E terceiro, fatos e fundamentos, né? Eu costumo fazer junto, né, os fatos, que é a narrativa, e a lógica dessa narrativa, que me decorre aí depois o pedir, né? Então é o ponto número 3. E o ponto número 4, que é o que vocês perguntaram agora, né? Qual é o quarto? Repete aí. O quarto é o pedido, né? Então, vou repetir. Número 1, eu peço para o juiz, eu endereço o pedido para o juiz. Número 1. Número 2, eu qualifico autor e réu. Número 3, os fatos e os fundamentos. E número 4, agora que estamos falando, o pedido. O pedido, são vários pedidos. São vários. Mas o principal chama-se pedido próximo. Vou anotar aqui. Pedido próximo, principal. Pedido
próximo. O que é o pedido próximo? Quando eu digo para o excelentíssimo senhor doutor juiz, ou a excelentíssima senhora doutora juíza de direito civil, eu digo: excelentíssima senhora doutora de juíza de direito civil, né, venho respeitosamente data máxima vênia, tendo todo o elenco, todo elencado, superelencado, né, tendo todo superelencado, né, venho requerer o ressarcimento do dano material causado no meu veículo, ressarcimento de dano material. Pronto, esse é o pedido próximo. Agora os outros pedidos, letra B, né? Tendo Vossa Excelência mandado tendo Vossa Excelência, tendo sido aceita a ação mediante ao preenchimento das condições da ação, tendo em vista a lógica, a coerência, as provas ora juntadas, vírgula, venho requerer a citação do réu. Esquece tudo que eu falei. Número 1, ressarcimento de danos. Número 2, citação do réu. Número 3, justiça gratuita. Número 4, juntada de provas. Número 5, testemunhas. Esquece o que eu falei. Número 4, número 1, endereçamento ao juiz. Número 2, qualificação das partes. Número 3, fatos e fundamentos. Número 4, pedido. No pedido, letra A. Letra A, pedido próximo, ressarcimento de danos. Letra B, citação do réu. Letra C, juntada de provas. Entendem? Tranquilo? Sendo que a letra A é o pedido próximo. E letra B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Como é que é? São os pedidos remotos, né? Pedido remoto. Pedido remoto. Para quem está mais avançado aí, falou em pedido subsidiário, que eu nem ia falar, né? O pedido subsidiário normalmente é a letra B. Eu tenho o principal, né? E caso, né, Vossa Excelência entenda que não possa me ressarcir, né? Que ele não possa me ressarcir no valor que eu quero, né? Mas ele vem contestando, dizendo que é dono de uma automecânica completa, com refinaria, e ainda oferece o serviço, e lá na hora de cabeça quente eu aceitei até, né? Então, subsidiariamente, pode ser o pedido, né? Letra A, letra B, pedido subsidiário. Tranquilo, né? Tranquilo. Então é isso, doutores, né? Esses são os requisitos da petição inicial, né? Eu vou fazer um intervalo e nós vamos falar do artigo 319, complementando toda essa matéria aqui, e vamos dar uma atualizada aqui, porque está caindo, né?